Sim, pessoal. Boa noite, todo mundo. Gostaria de hoje fazer essa revisão do Excel aqui, logicamente, né? Nosso curso é de utilização prática do Power BI, a gente está muito longe de um curso de Excel, mas aqui eu queria mostrar na utilização prática do que eu faço e do que eu tive de experiência em Power BI, o que eu mais precisei utilizar de Excel e principalmente mostrando como a gente vai fazer um mini BI aí no Excel. Sempre utilizei isso quando na organização se precisava de uma informação rápida, informação que era só um insight, era só um cálculo, uma tabela, e isso não virava um relatório. Não precisaria dar segmento, era um estudo pontual. E aí, para ser um estudo pontual, a gente não precisava daquela montagem do Power BI, de fazer os relatórios, o dashboard, pensar no gráfico, posicionamento, cor. Era algo mais rápido e mais fácil. A gente vai ver aqui, primeira questão que eu quero mostrar para vocês é como abrir um arquivo no Excel. Primeiro, quando a gente vai baixar uma tabela do Power BI, dá para a gente baixar essa tabela para o Excel. Só que ela vem no formato CSV. Isso se a gente vai baixando do Power BI Desktop. Do Power BI Online, ele já baixa no formato de Excel, mas no desktop ele baixa no formato de CSV. Felipe, tem alguma coisa pior na face da Terra do que a gente fazer um relatório no Power BI e alguém chegar para a gente e perguntar: dá para baixar para o Excel? A vontade de matar, pessoal. Mas muitas vezes eu baixo para o Excel para visualizar se os cálculos que eu fiz lá nas. Às vezes a gente tem, né, uma quantidade de medidas bem significativas e bem complexas e a gente quer identificar se o cálculo está ok, se o cálculo está acertando tudo certinho. Às vezes eu baixo a tabela para o Excel e lá verifico os cálculos de maneira mais fácil, né? Em vez de ir na calculadora lá fazendo o cálculo novamente, eu faço o cálculo no Excel e ver se está batendo com o cálculo que a gente fez lá no Power BI, lá na medida. Então, no meu caso especificamente, eu geralmente, quando eu faço um trabalho grande aí, em cima de vários cálculos, eu baixo isso para o Excel e ele vem em CSV. Primeira coisa que eu quero mostrar para a gente é como a gente abrir e editar um CSV. Depois, pessoal, eu vou me focar no Excel como ferramenta de BI. Então, eu não vou aqui mostrar fórmulas de Excel ou utilização aí de todo o contexto de Excel, até porque o contexto de Excel é bem significativo, bem amplo. Excel já é uma ferramenta bem antiga. O que eu vou me focar aqui é em como a gente utilizar o Excel como ferramenta de BI. Assim como a gente utiliza o Power BI é uma ferramenta e é nela que a gente aplica nossas metodologias, o Excel é uma outra ferramenta, Tableau é uma outra ferramenta, QuickSense é outra ferramenta, e a gente vai ver aqui no Excel como é que a gente pode se utilizar do Excel como ferramenta de BI. Na verdade, o Excel é a primeira ferramenta de BI produzida aí dentro do mercado. A Microsoft vem com esse case de sucesso por todo esse tempo, até o desenvolvimento do Power BI, e dá um segmento de BI específico para o Power BI. Mas a gente vai ver que o Excel é uma ferramenta que, na verdade, o Power BI é uma ferramenta que nasceu de suplementos do Excel. A gente vai ver alguns dos suplementos do Excel rodando aqui hoje, como utilizar isso, até para a gente ter esses insights rápidos aí, esses relatórios mais simples, mais simplórios, que vão servir para uma questão exclusiva e específica, a gente fazendo isso no Excel. Tranquilo? Primeira questão, pessoal, e aí eu vou virar aqui para a tela. Quem não baixou um arquivo na vida e quando foi abrir o arquivo, ele veio dessa forma aqui para a gente, né? Só um minutinho, eu vou voltar de novo. Esqueci, né, de colocar a tela. Espera aí, pessoal, compartilhar a tela. Tá aparecendo? Show. Sim, pessoal, vamos lá, né? Quem nunca chegou para trabalhar numa planilha de Excel, foi abrir a planilha e veio dessa forma aqui.
Primeira questão que eu quero mostrar do Excel é como a gente tratar uma planilha CSV. A planilha CSV ele tem esse poder aí, porque ela aparece dessa forma, né? É uma forma de zipar ou compactar a informação contida em um relatório. Em vez de se visualizar uma tabela, a gente visualiza numa coluna só todas as linhas de várias tabelas. E aí, o tamanho do arquivo fica menor. É por isso que alguns sistemas se utilizam do CSV aí para trazer a tabela para o Excel, através desse CSV. E aí, como é que o Excel edita o CSV? Coloquei na primeira coluna, todas as informações estão na coluna A, então, cliquei aqui na coluna A, no nome Azinho aqui, ele selecionou a coluna inteira, a gente vem em dados, texto para colunas, e aqui vem, ó, delimitado. Caracteres como vírgulas e tabulações separam cada campo. O CSV sempre vem com as tabulações. Ele vem tudo compactado em uma coluna só, com uma tabulação. A gente pode ver aqui, visualmente aqui, que nossa tabulação é em cima da vírgula. Então, coloquei aqui para o lado. Quando está aqui a nossa tabela, quando a gente seleciona vírgula, a gente já vê que fica tudo bonitinho aí dentro da tabulação que a gente quer. Tirar aqui tabulação, deixou aqui, está bonitinho, a gente vai concluir. Eu vou mostrar algumas coisas que podem acontecer. Está vendo que trouxe nossa tabela, subdividiu as colunas do jeito que a gente gostaria, algumas linhas, algumas colunas vieram okzinha, aqui a meta do mês, que se a gente colocar, né, dentro do formato inicial, mexer aqui na parte do formato, coloco o formato contábil, né, que é com ponto e com vírgula, como a gente normalmente vem, mas vieram algumas colunas com um número totalmente quebrado, por pontos. Outras não, outras vieram bonitinho. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Desculpa. Lembra quando a gente vai fazer uma medida ou uma coluna lá que a gente tem que selecionar o tipo? Lá no Query, no DAX, a gente também pode mudar o tipo do dado dentro de uma tabela? Pronto. Essas colunas que vieram ok, estavam com um tipo de dados números. Já estava informando lá no Power BI, quando a gente foi baixar para o Excel, que essa coluna era uma coluna de número. Para o Excel ler bonitinho, ler direitinho, a gente precisa trazer uma coluna em que na verdade, uma tabela em que todas as colunas estejam indicadas o tipo de dado que a gente está trazendo lá. Então, as colunas que tiveram o tipo de dado informados lá no Power BI, trouxeram ok. As colunas que não tiveram o tipo de dado lá informado dentro da nossa tabela lá no Power BI, não vieram boas de se ler com a informação correta aqui para a gente. Por isso, sempre importante, pessoal, a gente fez uma medida. Primeiro, a gente começou lá no Power Query, já o que automaticamente não selecionou o tipo de coluna, a gente colocar o tipo de dado da coluna, a gente sempre colocar o tipo de dado da coluna. Quando a gente for fazer as medidas lá no DAX, a gente vai ver na quarta-feira como colocar o tipo de dado em cada medida que a gente fizer. Muitas das medidas que a gente faz ficam com tipo de dado geral, que é ABC 1, 2, 3 lá do Power Query. O que é que acontece, pessoal? Chega aqui no Excel da vida e ele não consegue ler o dado porque não está indicado que tipo de dado é. É super importante para o Power BI identificar o tipo de dado de cada uma das colunas. O Power Query faz automaticamente, mas o DAX não faz, e a gente vai ver na quarta-feira como alterar isso aí. Tranquilo? Primeira questão, ok. Acredito que, né, a gente não tenha muita dúvida. Chegamos lá
viemos aqui, texto para a coluna. Tá tudo ok. Mandamos ver. Vou fechar aqui. E vou deixar a nossa tabela aqui do nosso Excelzão aberto. Bem, eu falei para vocês, a ideia daqui não é mostrar como tudo que o Excel pode fazer, até porque a gente só tem 1 hora, na verdade agora mais 45 minutos. O que eu quero aqui é mostrar como a gente utilizar o Excel como ferramenta de BI. Então, primeira questão que a gente precisa entender é que o Power BI são suplementos de Excel. Se são suplementos de Excel, pessoal, a gente vindo aqui na mesma abinha dados que a gente estava visualizando, a gente tem aqui esse campo obter dados. O que é o obter dados aqui dentro do Excel? O nosso Power Query. Quando a gente vem aqui obter dados, arquivo, banco de dados, é o mesmo transformar lá no Power BI, em que a gente vai buscar qual dado a gente vai carregar. Do mesmo jeito, a gente pode carregar os dados aqui para o Excel. Vamos fazer o teste aqui. Eu vou coloquei aqui em obter dados, arquivo, Excel, pasta de trabalho. Abrimos aqui, ele já abriu na aula Excel aqui, eu separei essas duas tabelas aqui para a gente ver. Vou puxar essa tabela de vendas, sempre bom uma tabela de vendas, né? Porque é uma tabela grande. Cliquei do mesmo jeitinho, pessoal, lá do Power BI, sem problema nenhum. Transformar dados. Tá vendo que os dados estão sujos aqui? A gente vai tratar os dados. Vamos abrir aqui no Excel como é que funciona. Todo mundo está visualizando, né? Tá. Do mesmo jeito que funciona lá no Power BI, o Power Query funciona aqui no Excel. Igualzinho, pessoal. Aqui, as 4 primeiras linhas estão em branco. A gente podia remover linhas superiores, colocar as 4 primeiras linhas aqui, ele iria remover. A gente poderia também fazer só filtrar o que é nulo. Trouxe aqui, removeu as linhas. Próxima questão é uma revisão aí. Quem não está lembrando aí do query, estamos lembrando agora. Os cabeçalhos da coluna ainda não vieram. Usar a primeira linha como cabeçalho. Está aqui nossa tabelinha bonitinha no Excel. Bem, essa tabela é de 900 mil linhas. Se a gente tivesse uma tabela ou um arquivo de mais de 1 milhão de linhas, o Power BI conseguiria ler? Ou se a gente estivesse puxando uma tabela do banco de dados com 10 milhões de linhas, o Excel conseguiria ler? Conseguiria, pessoal, através do Power Query. Sim, como o Power BI consegue ler através do Power Query, o Excel também consegue ler através do Power Query. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai vir em arquivo, em vez de fechar e carregar, que aí ele carrega a tabela todinha no Excel, a gente não quer isso. A gente quer fechar e carregar para. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Abriu aqui a tabelinha e eu vou apenas criar conexão. Quando eu coloco apenas criar conexão, o Excel vai funcionar exatamente igual ao Power BI. O Power BI fica uma tabela lá, ele deixa a gente até visualizar a nossa tabela, tá lá bonitinha, mas tá tudo aqui numa conexão externa aqui, o nosso banco de dados, através dessa tabela que a gente puxou. Puxei uma tabela do Excel para dentro de outro arquivo do Excel. Então, apenas criar conexão e eu vou adicionar um modelo de dados. Quando a gente adiciona um modelo de dados, a gente tem a possibilidade de alterar isso através do Power Pivot, né? Fazer medidas aí através do Power Pivot. A gente vai ver isso com calma. Coloquei aqui, ok, o que é que ele vai fazer? Vai carregar a nossa tabela do Excel para dentro desse arquivo novo do Excel. Ah, Felipe, um Excel para um Excel, faz sentido isso? Faz, pessoal. Por exemplo, essa tabela tem, a gente vai ver aqui, quantidade de linhas que ele está contando, vai chegar em 900 e tantas linhas. Eu consigo, por exemplo, trazer mais outra tabela. Vamos fazer na prática? 900 linhas aqui. Carregou, bonitinha.
estão a 935 mil linhas da tabela carregada aqui para o Excel. Felipe, mas hoje eu estou ousado. Eu quero carregar, vindo aqui no Excel, ele tem a possibilidade de carregar só 1.048.576 linhas. Tem como a gente carregar mais, Felipe, dessa forma? Tem. Eu vou carregar a mesma, mas se a gente tivesse outra tabela de faturamento, a gente vai carregar. Aqui é como se fosse... Como não importa, a gente não vai tratar o dado, trabalhar o dado, eu vou trazer outra tabela como se fosse outra tabela diferente, tá? Trouxemos ela lá para o... bonitinha lá. Eu vou repetir todo o tratamento que a gente fez, deixando nulo, usar a primeira linha como cabeçalho, e agora eu vou jogar o fechar e carregar para apenas criar conexão, adicionar um modelo de dados, ok. Ele vai carregar mais 900 mil linhas aí para o Excel, né? Lá através do query para o Excel. Então, por exemplo, se a gente tivesse agrupado, colocado uma debaixo da outra e carregado uma só para cá, de 1.800.000 linhas, ele iria carregar? Sim, ele iria carregar. A gente vai conseguir, através do Power Query, trabalhar bases de mais de 1 milhão de linhas, coisas que até então, até o Power Query existir, o Excel nunca conseguiria fazer. Então, o primeiro poder aqui do Excel, através da suplementação do Power Query, é trazer uma quantidade muito maior de tabelas aqui para dentro do nosso modelo de Excel. Ok, Felipe. Eu trouxe, se a gente carregar essa tabela, a gente vai conseguir visualizar? Não, o Excel só vai carregar 1 milhão. Aqui já teria duas tabelas aqui, 1.800.000 linhas. O que é que a gente pode fazer? E aqui, pessoal, é onde eu quero que a gente dê muita atenção, porque hoje, para mim, quem fala em Excel e não domina a tabela dinâmica, não está trabalhando o primeiro modelo de BI criado aí até hoje para a gente, que é o modelo da tabela dinâmica do Excel. Ele funciona, pessoal, igualzinho a matriz lá no nosso no Power BI. Igualzinho a nossa matriz. Ele cria uma matriz para a gente. Como é que a gente faz? Tabela dinâmica. Se a gente tivesse uma tabela física aqui, a gente iria selecionar a tabela física, tabela dinâmica da tabela que a gente selecionou, mas como a gente selecionou um modelo de dados, a gente vai criar do modelo de dados. Ele pergunta onde eu quero criar, eu vou colocar aqui, dá só um espacinho aqui para a terceira. Ok, ele criou uma tabela dinâmica da nossa tabela, das nossas 930.000 linhas aqui para a gente. Como a gente trabalhar tabela dinâmica vai ocupar 50% da nossa aula hoje, pessoal. É aqui que a gente trabalha um modelo de BI dentro do Excel. Primeira coisa que eu mostrei foi como dar suporte, trazer uma grande quantidade de dados aqui para esse Excel. Conseguimos através do Power Query. Felipe, mas os dados não estão aqui dentro de uma tabela para eu fazer as medidas, as fórmulas aqui no Excel. Quem disse que a gente precisa de fórmulas do Excel quando a gente tem DAX? Então, aqui dentro da tabela, eu tenho... Vamos voltar aqui, visualizar a tabela lá no... Deixa eu abrir. Consultas existentes. Eu vou abrir aqui, dei 2 cliques para ele voltar aqui para o Power Query. Nossa tabela, conhecida tabela de vendas, tem a quantidade vendida e o preço de venda unitário. Felipe, eu poderia fazer a medida aqui no Query, mas a gente pode também utilizar o DAX aqui no Excel, pessoal.
Gerenciar modelo de dados, como eu falei, obter dados é o nosso query, gerenciar modelo de dados é o nosso Power Pivot. É aqui que a gente faz tanto relacionamento quanto cria medidas. Como é que a gente cria medidas? A gente seleciona aqui a parte de baixo da tabela, tá aqui a tabela aqui para a gente visualizar, e aqui eu cliquei em qualquer campo aqui, sem importância de qualquer sobre o campo, eu posso até subir aqui, né, para dar um espaço maior para os campos, e aí eu vou colocar faturamento, 2 pontos igual. Depois de fazer isso, o resto é exatamente igual o DAX lá no Power BI. Como é que a gente faz aqui? Vamos chamar a função SumX, apertei um tab, base de vendas. Só aí uma questão, o Power BI, a linguagem DAX, ele conserva a vírgula, porque ela está dentro de um perfil americano, né? Quando, por conta do Excel ser mais antigo, ele já é totalmente 100% traduzido para o português. E aqui no português a gente utiliza ponto e vírgula. Lá os americanos, né, utilizam vírgula. Na verdade, eles utilizam ponto onde a gente utiliza vírgula e lá eles utilizam vírgula na medida e aqui a gente utiliza ponto e vírgula, porque a vírgula separa valor. Então, base de vendas, expressão QT, base de vendas QT, bonitinho. Ah, Felipe, deixa eu voltar aqui. Quando eu coloquei QT, apareceu só esse QT também aqui. Pessoal, sempre usa nome da tabela, nome da coluna. Porque se tu tivesse várias tabelas aqui e utilizasse esse QT, poderia dar algum conflito com outra tabela que tivesse QT também. Então, sempre base de vendas QT, ao invés de utilizar só a coluna QT. Se tiver só uma tabela, não vai fazer diferença, mas mais de uma pode dar conflito. Base de vendas QT vezes P venda. Base de vendas P venda. Está aqui bonitinho. Criamos nossa medida DAX. Está aqui bonitinho, deu o valor total aqui para a gente. Ok, vou fechar bonito aqui. Estamos na nossa tabela dinâmica, pessoal. Vou deixar esse consultar conexões. Na tabela dinâmica, a gente pode ocultar e pode mostrar a lista de campos. A lista de campos aqui é onde a gente vai trabalhar a nossa tabela dinâmica. Linhas, colunas. Exatamente igual lá onde a gente está montando uma tabela lá no Power BI. Tem linhas e colunas. A gente vai jogar os RCAs para linhas. E aí tem os códigos de RCA. E vai colocar os valores para valores. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou só classificar e dizer A para ficar bonitinho. Vou colocar também aqui, ó, página inicial. Vamos jogar aqui o separador de milhares. Ficar bonitinho. Está aqui o nosso faturamento por RCA na nossa tabela dinâmica no Excel. Não está bonitinho, como é que a gente faz? Design, pessoal. Design visual é extremamente relevante. Eu aprendi isso em 2005, sobre a importância de, quando a gente for trabalhar o Excel, trabalha a nossa tabela, já não tem uma forma tão bacana de a gente visualizar. Se a gente ainda não ajustar o visual direitinho, ainda fica pior. Então, vamos jogar aí à vontade, né? Tem o Power BI. Quando você clica na tabela dinâmica, ele abre aqui Design, o Power BI não, Excel, e ele já tem aqui vários designs prontos para você utilizar. Escolhe um design aqui bonitinho e procura sempre utilizar o mesmo design para as pessoas se acostumarem com o seu design específico. Tranquilo? Até aí. Alguém com alguma dúvida?
Alguém levantou a mão? Posso dar seguimento? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Sabrina? Ok, pessoal. Carregamos e agora começamos a visualizar através de uma tabela dinâmica. Felipe, eu posso jogar aqui, por exemplo, mais de um valor ali para a linha? Vou jogar o código da filial. Joguei código da filial aqui. No maisinho, exatamente igual a gente vai ver em Power View. Está aqui todas as filiais e o faturamento de todas as filiais bonitinho aqui para a gente, dentro de um visual no Excel, e a gente abrindo a filial, ele mostra vendedor a vendedor de cada uma das filiais. É o primeira forma de a gente trabalhar valores aqui no Power BI. Felipe, eu não quero ver em cascata, né? Código da filial e depois vendedor. Você falou você não? No Excel. No Excel. Desacostumado, não acostumado com Power BI. Trazendo para a coluna, eu tenho o visual do vendedor e onde ele fatura filial a filial. Esse vendedor, por exemplo, fatura muito na filial 1, mas fatura também na filial 2, na filial 4, na filial 5, na filial 7, 0 na filial 8. Está aqui o total do bonito aqui para a gente. Então, Power BI dá o Excel, a planilha dinâmica do Excel, dá essa possibilidade de a gente trabalhar as informações ou na linha ou na coluna e colocar os valores aqui para a gente. Mas, Felipe, tu fez uma medida lá no DAX, acabou de fazer uma SUMEX para a gente saber o valor faturado. Aqui a gente está vendo a quantidade. Quando a gente faz a medida lá no DAX, pessoal, aparece aqui o símbolozinho da medida e o nome que a gente colocou lá do DAX. Então, é só puxar aqui para valores e eu tenho valores. Vamos trazer filial de novo para cá, né? Tirar esses valores aqui. Tirei todos os valores, desculpa. Trazer valores para cá. Está aqui faturamento por... Agora, faturamento, né? Por valor, não só por quantidade aqui para a gente. Felipe, e se a gente colocar os dois, dá certo? Dá certo também. A gente pode colocar quantos valores a gente precisar aí dentro do da nossa planilha dinâmica. Ok, Felipe. Até aí, tranquilo. Até aí a gente... algumas pessoas, né, que já trabalham com Excel já viram planilha dinâmica. Não sei a quantidade de utilização que era feito, mas quando a gente trabalha com BI, a gente quer um BIzinho rápido, a gente trabalha diretamente com planilha dinâmica. Sabrina, tem algumas pessoas falaram lá no chat. Foi só... Que tá ok? Tranquilo. Tranquilo. Ok, pessoal. Até aí, tudo tranquilo, né? A gente está trabalhando a informação dentro de uma tabela dinâmica, já com um poder maior, trabalhando ela através do Power Query, fazendo medidas através do Power Pivot. A gente saiu dessa primeira instância de Excel de fazer soma de coluna, a gente vai trabalhar aí já dentro de uma tabela dinâmica, brincando com a tabela, não com aquele visual padrão, e sim brincando com a tabela, mostrando uma informação bem mais, como o próprio nome diz, dinâmica. O faturamento está aqui, o geral por filial, abre o geral por cliente, ou por departamento, ou por produto. E aí vem, Felipe, mas aí tem só números. Como é que a gente faz lá no Power BI? Carrega uma tabela de cadastro. Aqui no Excel, também dá para fazer, Felipe? Vamos testar. Dados, obter dados do arquivo Excel. Eu separei a cadastro de produtos, mas a gente poderia trazer todas de cadastro, tá, pessoal? Abrir aqui, tabela cadastro de produtos. Vai abrir a nossa bonitinha aqui. Tá aqui, planilha 1, cadastro do meu produto todo bonitinho aqui. Transformar dados. Vou trocar o nome aqui para a gente identificar.
produtos. Vou excluir, cliquei com o botão direito, excluir essa segunda base, só para a gente testar, para mostrar para vocês se dá para carregar mais de 1 milhão de linhas para o Excel. Trouxe nossa tabela produtos, eu vou utilizar somente as primeiras. Vou excluir as colunas que eu não vou utilizar, e está aqui o nome do produto, descrição, departamento, seção, categoria e o nosso fornecedor. Vou carregar, fechar e carregar para, do mesmo jeito. Deixa eu silenciar aqui o celular. Apenas criar conexão, adicionar estes dados no modelo de dados. Ok. Olha que bacana, pessoal. Eu vou fechar aqui, porque ele fica em cima do campo da tabela dinâmica. Olha que bacana, pessoal. Tem aqui nossa tabela de vendas e tem aqui nossa tabela de produtos com as informações de produtos aqui para a gente. Eu tenho o nosso faturamento por filial, eu vou tirar a RCA aqui, só as filiais, e vou colocar a filial por departamento. Quando eu coloquei aqui, o que é que aconteceu aqui para a gente? Deu a informação, quebrou. Todos os departamentos estão com o mesmo faturamento e mesma quantidade. E aí, Felipe, como é que a gente conserta? Daria para a gente detectar automaticamente, ele achar uma conexão. Eu vou fechar, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente abre isso lá no Power Pivot. Do mesmo jeito, abri o Power Pivot aqui, pessoal. Viemos aqui no exibição de diagrama e a gente tem o mesmo visual no Power Pivot. Ele já fez aqui, quando eu detectei automaticamente, mas é exatamente igual, pessoal. O que é que eu quero, na base de produtos, onde é que eu quero ligar a informação? Código do produto. Com o código do produto, cliquei, arrastei, trouxe a informação para cá, está aqui um para vários, fez nossa relação. Quando eu fechei aqui, trouxe lá, ó, o tracinho que estava separando base de vendas de produto, ele sumiu. Então, quer dizer que as duas tabelas estão relacionadas. E aí, a informação do departamento que antes estava quebrada, quando a gente vai visualizar, agora tem faturamento por filial, departamento a departamento, pessoal. E aí, dentro desse contexto, dá para a gente trabalhar BI dentro de um Excel. Porque a gente agora consegue carregar, inclusive conectar o Excel diretamente num banco de dados, com uma tabela de 10, 15, 20 milhões aí de linhas, e consegue ler isso no Excel. E agora a gente consegue fazer cálculos e ter uma tabela, uma forma de visualização dinâmica aí para a gente. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente fez filial lá, a gente conseguiria colocar filial, eu vou deixar só faturamento para ficar mais visual. Aqui, departamento, que cada departamento, o que o departamento vem de cada uma das filiais que a gente está trabalhando. Ah, Felipe, eu queria ver departamento e seção. Do mesmo jeito, está aqui o departamento 1, todas as seções referentes todas as seções referentes ao departamento 1 e todo o faturamento subdividido filial a filial. Já em nível de visualização, por mais que a gente ainda esteja muito longe do que o Power BI pode fazer, a gente já traz um nível de visualização muito melhor para quem vai utilizar o Excel. A visualização normal, né? Era dentro de uma tabela que nunca ele ia ter uma visualização tão simplificada, ó, como seria a nossa tabela aqui. E a gente está conseguindo, através do Excel, arrumar essa informação para que ela possa ser um pouco mais visual. Além dessas questões, a gente também pode adicionar alguns filtros, pessoal. Ah, eu quero visualizar por data. Vou colocar aqui, DT saída. Eu vou tirar a filial aqui.
tá? Faturamento por departamento, seção, e eu quero ver por data. DT saída. Quando eu joguei data aqui, pessoal, ele fez já automaticamente para mim um agrupamento de data por mês. Como a coluna data está dentro do formato data, vamos voltar lá no... Bato muito em cima dessa tecla, pessoal. Olha a nossa coluna data na tabela, está aqui visualizando como data. E por que está visualizando? E por conta de estar visualizando como data, quando eu joguei aqui, já trouxe a informação do mês, com maisinho aqui. Cliquei em agosto, vejo dia a dia de agosto. Cliquei em setembro, vejo dia a dia de setembro. Então, dentro de uma tabela só, a gente vê nosso faturamento, dentro de uma tabela dinâmica só, a gente vê nosso faturamento por departamento, seção, visualizando isso mês a mês, de acordo com nossa tabela, ou filial a filial, de acordo com nossa tabela. Seção, se a gente quiser chegar até o nível de produto sem problema nenhum, a gente conseguiria fazer o terceiro nível aqui, descrição, e jogava produto a produto, seção, departamento e produto a produto. Só uma dicasinha, eu quero... Até fugiu o nome aqui, eu quero recolher todos esses maisinhos aí para não ir de 1 a 1, eu posso recolher todo o campo. Como é que eu fiz isso, pessoal? E aqui é importante, porque eu estou sempre ligado na visualização. Olhei esse modelo aqui de design, essa visualização não ficou legal, eu já vou no outro modelo de design e deixo uma visualização mais bacana. Sempre se preocupando com a visualização. Como é que eu faço para agrupar todos os campos? Cliquei passei o mouse até virar essa setinha para baixo. Quando eu cliquei na setinha para baixo, pegou todos os departamentos aqui. Cliquei com o botão direito, expandir, recolher todo o campo. Ele trouxe tudo por departamento para a gente. Eu quero expandir todo o campo, mesma coisinha. Cliquei. Vou expandir. Expandir todo o campo, expande tudo até o final. Seção, departamento, seção. E eu quero expandir a seção. Cliquei aqui na seção, vou expandir a seção, expandir todo o campo. E aí eu vejo departamento, seção, produto a produto. A informação bem mais visual, olhando agosto e setembro. E se a gente quisesse visualizar dia a dia, a gente tem uma terceira possibilidade de gerar filtros através da tabela dinâmica. Joguei o filtro aqui do RCA, ele trouxe o filtro aqui do RCA para cá, do mesmo jeito que se eu quiser ver a filial por filtro, também posso trazer o filtro da filial para cá, e a gente pode deixar vários campos de filtro de acordo com nossas necessidades. Então, aqui ele está vendo faturamento, seção, departamento, seção e produto. Se ele filtrar aqui somente selecionar vários itens, somente a filial 1 e 2, ok, ele está vendo faturamento somente da filial 1 e 2. O nível aqui, para o nível de uma tabela normal, um formato tabelar normal do Excel, já é um ganho muito significativo. Por isso que, para mim, pessoal, eu ainda utilizo o Excel. Quando me perguntam, e hoje mesmo me perguntaram se, para a gente aprender o Power BI é importante a gente conhecer Excel? Não, mas se eu tiver um conhecimento hoje do Excel, que eu acredito que vale a pena a gente ter, porque muitas vezes alguém vai pedir alguma informação que é muito rápida, muito pontual, que eu não preciso fazer gráficos em cima disso, eu trago aqui para a tabela dinâmica no Excel e já imprimo aqui a tabela que a pessoa quer no Excel, já mando o Excelzinho para ele, e isso resolve a questão especificamente para algum estudo específico, sem eu ter que trabalhar tanto no Power BI em maneiras visuais. Então, por mais que para o Power BI a gente não precise de Excel, é relevante, importante, é por isso que eu quis trazer aqui para o curso, a gente ter na revisão do Excel essa forma de a gente ver BI por Excel, para dar essa velocidade aí de informação para a gente, dentro de um dia a dia, uma informação mais simples.
Tranquilo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma questão específica? Tá de boa? Alguém quer ver mais alguma coisa de Excel? Eu, particularmente, né, paro por aqui com relação a Excel, porque o foco é BI, o foco é a gente trabalhar uma grande quantidade de dados, o foco é tirar vocês do Excel. A única questão que eu ainda trago pessoas para o Excel, ainda para o ensino aqui para Excel, é a gente primeiro trabalhar um dado, né, que venha da primeira forma que eu mostrei para vocês, aquele dado bruto. Deixa eu abrir aqui. Nesse formato aqui. Que a gente tem que transformar para Excel. Mas, depois de transformado em Excel, a gente vai trabalhar os suplementos de Excel, assim como a gente trabalha no Power BI. Então, vamos carregar os dados através do Power Query, vamos ligar tabelas e fazer cálculos através do DAX, através da modelagem, tudo que compõe o Power Pivot. E a visualização. Ah, Felipe, dá para utilizar o Power View aqui no Excel? Dá, mas para mim, super sem sentido, porque se a gente vai ter que carregar no Query, fazer fórmula no DAX e montar dashboard, montar visualizações, a gente vai para o Excel, ou a gente vai para o Power BI. Não tem por que a gente trabalhar no Excel. Mas, se a gente precisar, né, montar uma tabelazinha simples, mostra o faturamento dos últimos 3 meses e tal, eu quero só uma tabela. Tem gente que, dentro das organizações, vai pedir tabela e a gente vai conseguir trabalhar um grande volume de dados em cima da tabela aqui no Excel. Felipe, depois de montado, atualizou a tabela, eu tenho que montar tudo de novo? Não, pessoal. Esse atualizar tudo aqui, ele carrega toda a informação que a gente trabalhou, das tabelas que a gente carregou. Então, se eu tenho um Excel ligado numa tabela e eu fui lá na tabela e adicionei informações, montei a nossa tabela dinâmica, apertar atualizar, ele vai baixar todas as informações da tabela de novo. Mas a nossa tabela dinâmica vai continuar aí, ele só vai atualizar os valores, as informações. É outro ponto, né, relevante em cima da tabela dinâmica. Tá aqui, carregou a informação de novo, carregou nossas tabelas e a informação atualizada. A gente liga isso direto no banco de dados, a gente consegue facilmente, né, recarregar os dados aqui, carregando, atualizando as nossas tabelas aqui pelo Power Query e pelo Excel, né? No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. É muito a forma de a gente trabalhar o Excel de maneira esperta. Hoje, as pessoas que chegam para mim dizem que sabem Excel avançado e não conseguem carregar uma grande quantidade de dados para Excel através do Power Query, não conseguem fazer grande quantidade de cálculos. Eles imaginam fazer um cálculo dentro de uma tabela no Excel em 900 mil linhas. Quem já teve essa ousadia aí sabe que a tabela trava. Porque é muito processamento. A tabela trava, a tabela quebra, a tabela fecha. E a gente com o Power Pivot, por mais que ele seja bem mais feinho aqui dentro do Excel, vai funcionar todas as fórmulas, todas as medidas, inclusive as calculates que a gente estava visualizando lá na aula passada, vão funcionar aqui no nosso Excel. Então, pessoal, forma de a gente trabalhar Excel é trabalhar o que a gente aprendeu de BI no Excel. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje. A aula que vem, pessoal, aula de revisão.
mas eu queria deixar uma mensagem aí muito importante para quem está acompanhando o curso, tá, pessoal? Eu pensei nesse curso como, no desenho dele, como 3 formas de aprendizado. Você tem uma forma de aprendizado assistindo às aulas gravadas em vídeo dentro dos módulos, que vão dessa primeira parte, desse 1/3, explicando como funciona o Power BI. Tem uma forma um pouco mais express aí, de só assistir às aulas ao vivo, de segunda e quarta. E a terceira e principal, pessoal, que é 2/3 do nosso curso, que a gente ainda não chegou, é o ouro com relação ao nosso curso, é a utilização prática da metodologia TBTM e Farol. Segunda-feira, eu sempre venho contextualizando vocês, mas a gente vai, em vários setores, pessoal, montar relatórios utilizando essa metodologia. Felipe, eu estou aqui, estou assistindo aula, ou estou assistindo aulas ao vivo, mas ainda não peguei, ainda não estou entendendo como eu vou utilizar. Pessoal, a gente vai fazer na prática. O ensino prático corresponde a 2/3 do curso. A gente vai acabar as revisões, tem mais 2 revisões de DAX, né? Power Pivot, tem mais 2 revisões de View, uma revisão de compartilhamento e depois é só prática, pessoal. E a prática é em cima do que eu estou trazendo para o mercado, de inovação para o mercado de BI. Vocês vão pegar algo testado e aprovado há anos e anos de prática, pessoal. Algo muito mastigado em cima da utilização da metodologia. A gente vai resolver, acredito que são 6 ou 8 problemas aí, 8 módulos só resolvendo problemas das empresas, mas vocês vão visualizar em todos esses problemas uma mesma metodologia que vai servir para todos os contextos de vocês. Todo e qualquer contexto. Vão ter contextos muito parecidos com o que a gente vai montar e vão ter outros contextos diferentes que vocês vão, aprendendo a metodologia, aplicar no contexto de vocês e agregar uma quantidade de valor muito mais significativa do que a grande maioria das pessoas que estão vendendo BI estão fazendo no mercado. Que a gente vai chegar a um nível de utilização do Power BI na sua essência, na essência da ciência de dados. Então, pessoal, vai com calma, não estou pegando tudo, estou pegando só algumas coisas, ou, rapaz, ainda está muito difícil para mim. Não se preocupa, pessoal, vai seguindo, acompanhe essas aulas, porque na aula prática a gente vai montar tudo de novo do zero. Felipe, eu não assisti nenhuma aula gravado em vídeo, nenhuma aula de revisão. Se tu assistir somente a aula prática, tu aprende. Só que tu vai aprender com a cabeça um pouco mais fechada para aquilo que foi necessário naquela aula prática especificamente. O que a gente está fazendo é ampliando o leque de tudo e nas aulas práticas a gente vai puxar esses conhecimentos que a gente está tendo dentro das aulas, relembrar aqueles conhecimentos dentro da aula prática, resolvendo um problema da organização. Então, permanece, pessoal. Vamos permanecer nessa pegada. Quem está acompanhando, continua acompanhando. Por mais que esteja encontrando algumas dificuldades, é normal, são coisas novas, é uma ferramenta nova, mas a gente precisa dela para utilizar uma metodologia de resolução de problemas. O foco desse curso é uma metodologia de resolver problemas e resolvendo problemas que vocês se destaquem no mercado de trabalho. Esse é o foco. Foi isso que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com pessoas que trabalharam comigo e a gente está expandindo aqui para vocês do curso, que todo mundo possa resolver problemas e se destacar no mercado de trabalho. Então, continuem, a gente ainda vai começar a prática, e na prática é onde a gente vai ter o maior aprendizado. Tranquilo? Pessoal, boa noite, muito obrigado por esse tempo de vocês. O tempo de vocês é o investimento maior, sempre falo isso, mas nosso tempo é sagrado
E muito bacana ter vocês aqui nessa aula. Pessoal, valeu, até quarta-feira.